E aí pessoal, tudo bom? Sou eu aqui novamente, Jefferson Torres com vocês, e dessa vez para falar sobre dois pedazinhos que eu uso aqui, dois brinquedinhos que eu uso, que são o Monovibe da MG Music e o Moore 90 Orange. Por que eu decidi falar a respeito desses dois pedais juntamente? Porque eles são pedais aparentados no que diz respeito ao efeito produzido no som. Eu vou ligar os dois aqui, vocês já vão sentir como é que é. Bom, primeiro a guitarra limpa, né? Agora com um efeito. E o Moore 90. O Monovibe é um pedal produzido pela MG Music, que é uma empresa brasileira, galera, tá? É de pedais, aliás, uma empresa, diga-se de passagem, de sucesso no mercado não só nacional como internacional. Alguns músicos reconhecidos, como aquele cara do eu odeio quando eu tô falando, eu esqueço o nome da pessoa. Uma banda Oasis, né? Guitarrista do Oasis usa um pedal, se não me engano é uma Vibe, inclusive, que ele usa. Tem um outro que ele usa da MG Music. A MG Music produz vários pedais assim interessantes. O Monovibe, ele tem por objetivo simular uma caixa Leslie que foi usada muito na década de 50, 60, 70 e que produzia essa defasagem no som característica que vocês podem ouvir em músicas, por exemplo, dos Beatles, como Something, né? Quem conhece? Something in ou então, né? Tem uma música do Jimi Hendrix chamada Angel também, que ele usa. Então esse pedal tem por objetivo simular esse tipo de efeito aí, né, que era produzido muito naquela época. E ele tem duas regulagens. O que ele faz com o som é o seguinte: ele vai produzir uma outra camada de som que vai modular o seu som. Tanto o Monovibe quanto o Phaser, tá? E o wah-wah também podem ser considerados efeitos da família das modulações, tá? Então a gente tem aqui, eu vou colocar aqui no efeito chorus, né, que eu estou aplicando como chorus. Eu tenho dois botõezinhos aqui, é uma regulagem bem simples, né? É muito intuitivo, na verdade. Progress e Color. Colors, né? Se traduzir por inglês seria progresso e cores. Mas vamos ver o que eles fazem.
eu vou zerar os dois aqui. Vocês vão sentir como que cada um dos botões vai reagindo ao som. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar uma coisa aqui, no looper aqui, para vocês irem sentindo como é que isso vai mudando o som. Bom, se bem que se eu gravar no looper ele não vai repercutir. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar cordas soltas, tá? E aí vocês vão conseguir sentir aí mais ou menos como é que funciona isso. Você vê que não tem muita diferença agora da guitarra limpa, né? Mas ele já faz uma modulação, ó. Tá? Agora eu vou colocando aqui, ó. Eu coloquei progresso no talo, no máximo, e vocês não conseguem notar tanta diferença porque eu não trabalhei nas cores. Por quê? Porque esses botões interagem entre si. Vou deixar os dois na metade, ó. Aí o que eu coloco? O que acontece? Se eu coloco o progress mais para cá, aqui ele está mais ou menos em 5,5, né? O que vai acontecer, ó? Percebe que tem essa vibração do som? Essa vibração do som vai ficar mais rápida à medida em que eu levo esse botão progress mais para frente. Então, ó. E o botão cores é o seguinte, é a profundidade que essa ondulação do som terá, ó. Nula praticamente. Percebe que agora parece que ele está fazendo uma ondulação mais profunda. Eu costumo deixar aqui, ó. Interessante para você trabalhar com sonoridades assim, notas sustentadas, né, acordes sustentados, né? E ele tem dois modos. Aqui eu estou no modo chorus. Se eu jogar no modo vibrato, olha a diferença. Aí ele não dá mais ele tira um pouco esse tempero do som do chorus e funciona apenas como um vibrato. Então esses dois botões eles vão funcionar para quê? Quando eu estou no modo vibrato, ó. Progresso, mesma coisa também, a velocidade desse vibrato. O vibrato, vocês sabem, é o mesmo efeito que eu poderia produzir com uma alavanca, ó. Tá vendo? Se eu ligá-lo aqui e colocar mais rapidamente, esse vibrato ele vai ser mais rápido. É como se eu diferenciasse isso aqui, ó, disso aqui. Produzir agora com guitarra limpa com alavanca. Vou fazer com um efeito, ó. Agora eu vou colocar em 5 horas para vocês notarem a diferença. Viu, né? Como que dá uma boa diferença no som. E nesse caso o botão Colors vai manusear como que a profundidade desse vibrato estará, se é um vibrato mais pesado ou menos, né?
aqui praticamente nulo. Aqui um pouco mais. Vou deixar aqui ficar mais fácil vocês perceberem. E aqui bem no máximo, né? Bem profundo. Você quer ver que interessante? Então, essas sonoridades mais exóticas vocês podem conseguir com esse pedal também. Né? Eu costumo deixá-lo, eu sou uma pessoa mais conservadora, costumo deixá-lo aqui, que é uma regulagem interessante. Eu vou falar agora do phaser e depois eu volto para falar do monovibe novamente. E ele tem esse botão aqui também, que é para regular o volume do efeito, né? Então, só aqui, ó. Mais alto. Né? Eu costumo deixar aqui, que é praticamente 12 horas, vai ficar praticamente a mesma altura da guitarra limpa, ó. Tá? Vamos lá. O phaser, ele produz a mesma coisa basicamente do monovibe, de um vibe. Ele produz uma ondulação no som, né? Uma segunda camada de som, que é no caso modulado, ondulado. Então vamos ver aí como é que funciona isso aqui. Só tem um botão, tá? Um botão e dois modos. Então vou explicar como é que ele funciona. Ele não tem a regulagem da profundidade que essa onda terá. Esse phaser aqui, esse aqui é o Moore 90 e ele é baseado, por sua vez, num phaser da MXR chamado phaser 90. Esse aqui é o Moore 90. 90 significa 90º em inglês, tá? Então, e orange porque é laranja, né? Cor de laranja. Essa marca Moore é uma marca de pedais, se eu não me engano, americana, dos Estados Unidos. Produz vários pedais que tem como característica física essa pequenez deles, todos são pequenos. Portanto, é interessante se você quiser ter um set de pedais pequenos, mais fácil de transportar. Todos eles são esses palitinhos assim. E eles têm pedais baseados em outros pedais conhecidos, como esse mesmo aqui, o Orange 90, né, que é baseado no Phaser 90. E tem um pedal também que é baseado no OCD Fulltone, da Fulltone, que é o Russell Drive, se não me engano, que é inclusive um pedal branco. E esse pedal aqui eu escolhi porque, em relação custo-benefício, comparado ao Phaser 90, que é o que eu estava pensando em comprar também, ele estava muito mais em conta do que o Phaser 90, né, que estava, acho que mais do que o dobro do preço quando eu fui fazer a compra. Pensamento semelhante, raciocínio semelhante tive eu quando fui comprar o monovibe. Por quê? Porque a Boss produz pedais semelhantes, a MG Music tem o Stereo Vibe também, esse aqui é o monovibe, mas elas têm o Stereo Vibe, que tem duas saídas, então você consegue produzir um efeito estéreo, mas é bem mais caro do que esse pedal. E então, colocando todos esses detalhes, todos esses problemas na balança, eu preferi comprar o monovibe, porque assim também tem uma outra questão que eu tenho que avaliar nesse processo aí, que é o quanto que eu vou usar o efeito, para que eu vou usar o efeito. Como eu não os considero efeitos tão importantes assim, são importantes, tá? Mas assim, que eu não uso tanto quanto eu uso uma distorção, por exemplo, um chorus,
por exemplo. Então eu acabei pegando o Monovibe e não estou arrependido até hoje, acho que valeu a pena a compra, tanto o Monovibe quanto o 90, né, 90. Mas essas são questões mercadológicas e econômicas que a gente tem que pesar também na hora de a gente fazer uma compra de qualquer coisa. Pedais não é diferente, principalmente no Brasil, que tem impostos abusivos sobre produtos importados, né? Então, quer dizer, a gente tem que acabar fazendo uma relação custo-benefício aí, que aí aqui saiu muito legal. Bom, então vamos voltar a falar do pedal, né? Então eu falei sobre mercado, sobre preço, e vamos falar um pouco sobre o pedal. Eu vou colocar aqui, vou fazer um som sem pedal, com o pedal, para vocês sentirem novamente. Ó, então, sem pedal, né? Com o pedal. O phaser, então ele produz essa ondulação, mas você não consegue regular nesse caso aqui, e nem aqui, nem no Phaser 90, a profundidade dessa onda. Você percebe que tem uma, tá vendo? Tem uma onda, mas você não consegue regular a profundidade dessa onda. Em outros phasers, você consegue regular. Por exemplo, da Furman. A Furman, que é uma empresa brasileira também, como a MG Music, a Furman, cujo proprietário, aliás, chama-se Furman, né, o sobrenome dele, é um rapaz lá de Penápolis, São Paulo, e produz um pedal de phaser que tem regulável a profundidade também. Mas eu achei que para mim não seria necessário, eu gostei mais do timbre desse também. Ó. Aplicações do phaser. O phaser pode ser aplicado numa levada mais funk, né, que é o que eu estou fazendo aqui. Vamos fazer um... Tá? E é muito empregado no rock também. Como exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, ligar a distorção. Aqui eu estou trabalhando com a distorção junto com o phaser, né? Então, ó. Deixa eu ver se eu lembro o negócio aqui. Quem conhece aqui? Tá, isso aqui é a Van Halen, né? Van Halen. I ain't talking about love. Então essa música ele usa um phaser 90 no caso, junto com a distorção. Esse efeito pode ser simulado também por harmônicos artificiais. Eu já falei uma aula sobre isso. Que é um efeito que é um truque que o Van Halen usava bastante. Van Halen usava bastante. Que fica parecendo um flanger, enfim. Então essa mistura de efeitos é algo para ser investigada também. Tem uma música do Barão Vermelho, que aliás eu já toquei em algumas bandas, e se chama Puro Ecstasy. Toquei numa banda chamada Rei de Paus, porque eu fazia um som, eu faço um som que é mais ou menos assim. Né? Então é um efeito interessante para se usar nesses tipos de música aí. E o que acontece? No caso do phaser do Moore, né, phaser Moore 90, se eu mexer esse botãozinho aqui mais para cá,
que vai acontecer? Que ele está assim, ele está na horizontal. Talvez seria mais interessante se ele estivesse aqui na vertical, mas ele está pregado. Eu quis tirar aqui do case para fazer esse review. O que vai acontecer? Ele está zerado, ele vai ter modulação, mas vai ser muito tímida, né? Por exemplo, vou colocar no máximo para vocês sentirem a diferença. Perceberam? Então isso aqui, ó, está escrito speed, velocidade, é a velocidade da ondulação. Você não consegue regular a profundidade, você regula só a velocidade. Também poderia ser interessante uma sonoridade mais. Né? Umas sonoridades menos comuns, assim, menos usuais. E ele tem dois modos, que é o modo vintage e o modo moderno. Sente a diferença, ó, o vintage. Modo moderno. Então o modo moderno eu senti um pouco mais quente, sabe assim, parece que reforça um pouco o médio, né? Modo vintage, modo moderno. Eu costumo usar mais o modo vintage. Aí cada um tem um pedal aí que decide assim, a melhor maneira de usar. Então é isso aí. Tem a entrada aqui, ele é alimentado por 9 volts, menos no centro. Entrada e saída. O monovibe, ele acho que é 5 microamperes, uma coisa assim, é bem. Não tem um consumo muito alto em termos de microamperagem. Já o monovibe é pesado, ele é alimentado por 500 microamperes e isso é pesado pra caralho pro pedal. Tem pedaleiras que não consomem 500 microamperes, esse pedal aqui consome bastante. Então é isso, efeitos de modulação e ondulação, no caso, são esses aqui. No próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre o trêmulo, antes de poder falar a respeito de compressor, distorção, booster, chorus, flanger, né? Delay, reverb e outras coisinhas mais. Por enquanto é só, meninos e meninas, obrigado por terem acompanhado pacientemente este vídeo, espero que vocês tenham gostado e pensem em tudo isso na hora que vocês forem comprar um pedal. Pensem em preço, pensem em custo-benefício, estudem sobre a coisa. Não adianta você ter um pedal também, você não saber usar, só para você colocar no seu pedalboard lá para mostrar para os amiguinhos que você comprou um brinquedo novo. Você tem que ter um negócio e saber onde, como e quando vocês poderão aplicar esse efeito, entendeu? Às vezes você pode até ter um equipamento que não é top também, mas você consegue fazer um som melhor. Por quê? Porque você estudou mais guitarra, estudou mais música e estudou mais as possíveis maneiras de aplicação daquele efeito. E a partir do momento que você tem o seu equipamento, você começa a ter uma relação com ele, então você vai aprendendo as manhas dele, entendeu? E aí você vai conseguindo empregá-lo melhor. Eu já usei esse monovibe, por exemplo, como phaser. Uma vez que eu não tinha phaser, eu usei o monovibe como phaser para quebrar um galho assim. Inclusive foi na música do Puro Êxtase, uma vez eu usei. E não ficou igualzinho, mas ficou, acho que até interessante. Então é isso aí, pessoal. Tudo de bom.
e até a próxima.